função da transação Stout Trace é basicamente rastrear os logs de autorização de um usuário. E o que isso significa? Imagine um usuário que está tentando acessar uma transação e, por falta de autorização, ele não consegue acessar. Então, normalmente vai aparecer uma mensagem para ele. Eu vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu tentei acessar uma transação. Você não tem autorização para acessar a transação SU01. E aí, a partir disso, a partir desse trace, nós conseguimos identificar os objetos faltantes e os valores e os campos que esse usuário não tem. E como funciona? No momento da execução do processo do usuário, nós startamos o trace, né, através dessa transação Stout Trace. E antes mesmo do usuário executar o procedimento, o processo que ele está fazendo, você precisa ativar esse trace. E de que forma você faz isso? Então, aqui você observe que nós temos aqui o trace nesse momento desativado, tá? Nós temos aqui a última alteração que foi feita. Nós temos a data e o horário, nós temos aqui o servidor. E eu posso apontar especificamente o usuário que eu quero que esse trace capte as informações. E aí, é interessante o Stout Trace porque quando nós utilizávamos a ST01, nós não podíamos, por exemplo, selecionar todos os applications que estavam disponíveis, por exemplo, nessa aplicação. Então, imagine o seguinte, eu posso clicar aqui, e aí nessa tela eu posso selecionar todos os applications que eu tenho. Nesse caso aqui, por ser um ambiente de desenvolvimento, nós temos somente um application. Imagine que você tenha 2, 3, 4, 5 applications. Todo o processo que esse usuário estivesse executando dentro desses applications, você conseguiria absorver essa informação. Antigamente, você tinha que selecionar, identificar em qual application aquele usuário logou, né? Se tivesse logon balance, por exemplo, na aplicação, o usuário logou no ambiente, e aí você teria que identificar qual application que ele estava logado para você executar esse procedimento, por exemplo, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente seleciona todos os applications. Nesse caso aqui, a gente não tem problema porque só tem um. E eu vou até deixar aqui como local trace, que é exatamente onde nós estamos aqui agora. Vou definir aqui o usuário. Então, eu tenho uma outra tela aberta aqui com o usuário. E aí, eu vou executar o processo agora e colocar algumas transações. Observe que esse usuário não tem nenhum perfil. Então, todas as transações que nós acessarmos aqui, ele vai identificar como falta de acesso, ok? Só para teste. Então, o que nós precisamos fazer, né, nesse caso aqui? Simplesmente colocar o usuário que você quer fazer análise. E aqui nós temos algumas opções aqui em cima. Nós temos aqui o Evaluate, quando você conclui a execução do trace, você executa para obter as informações. Aqui onde você ativa o trace, aqui onde você desativa o trace. E aqui nós temos aonde nós podemos selecionar outros sistemas. Igual eu cliquei aqui, que nós vimos quase agora, nós podemos selecionar um server específico, por exemplo. Nesse caso, a gente selecionou um único que nós temos ali. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Clicar aqui para ativar o trace. Observe que a partir do momento que eu clicar aqui, ele vai mudar o status aqui do trace status. Authorization trace, né, que está com switch on. E eu vou agora voltar para a tela do usuário que nós temos disponível aqui e vou digitar algumas transações. Por exemplo, a SU01D. Observe que aqui embaixo ele já está aparecendo para mim que nós já não temos a autorização. Vou digitar algumas transações aí, por exemplo, de monitoramento. Enfim, algumas transações que são relacionadas à parte administrativa aí do SAP. E o que acontece? Nós podemos acompanhar isso através do trace assim que a gente concluir. Então, imagine o seguinte, você tem um usuário que está com falta de autorização, você ativou o trace, você está no momento dele executar todo o processo, e aí assim que ele finalizar, que ele disser, já executei todo o processo, preciso que agora você me informe quais falta de autorização que eu tenho no meu usuário. Você volta para sua tela de trace, e aí você vai desativar o trace nesse momento. Observe que aqui ele já está como off, esse aqui é o usuário. E nessa opção aqui eu posso selecionar somente o trace que está relacionado a erro. Nesse caso vai aparecer todos como erro, porque todas as transações que nós tentamos acessar, elas estavam sem autorização. Mas imagine que o usuário entre numa transação, acesse um determinado processo e
boa parte desse processo falta algum tipo de autorização a nível de objeto, a nível de campo, de valores ou até de nível organizacional. Isso vai ser apontado aqui para você na Stout Trace. Então, nesse momento ele está desativo, né? Ele está parado. E eu vou clicar aqui em Evaluate. Nesse momento, ele vai mostrar para mim, enfim, a data, o horário da execução, o usuário que nós fizemos o trace, ele vai informar que tipo, né, que pode ser outro tipo de application, nesse caso aqui é a transação. Aqui são as transações que nós acabamos de acessar com o usuário, observe bem. Aqui tem o nome do programa e aqui ele está dizendo os resultados. Por exemplo, o resultado 12 está dizendo exatamente que não tem autorização para essa execução. E aí o que ele diz? Que essas transações eles estão nesses objetos aqui. Nesse caso aqui, todos os objetos do s_tcode, que são aqueles objetos que nós podemos também inserir no menu do perfil, da role, na PFCG, e automaticamente essas informações vão para o objeto s_tcode. Observe que o campo é o campo TCD e os valores que deveriam ter nesse campo são esses valores aqui, que são exatamente as transações que foram digitadas. Observe bem, a partir disso, você já tem uma análise concreta de tudo aquilo que o usuário não tem de autorização para executar as transações que ele precisaria. E aí o que acontece? Nem sempre você pode atribuir essas transações diretamente, se não for técnica, se você não for responsável da área. Então, normalmente, isso precisa ser reportado para uma área responsável, provavelmente um gerente, ou a equipe de direção daquela área em específico. Imagine que seja, por exemplo, sei lá, uma equipe de SD, provavelmente tem um gerente, o gerente vai autorizar a atribuição desses perfis, aliás, desculpa, dessas transações através de algum perfil que já está criado ou, dependendo de tal situação, criar, por exemplo, um novo perfil. No entanto, existe uma equipe de segurança da informação, que existe uma matriz de responsabilidade e provavelmente tem uma equipe que trata esses pontos. Então, observe que a tua função aqui seria basicamente reportar essa informação para a pessoa responsável, para a área responsável, e a partir disso ele vai seguir todo o processo aí de solicitação de atribuição desse perfil ou de criação de um perfil, por exemplo, para atribuir essas transações e, na sequência, atribuir esse perfil para o usuário, né? Então, o que você pode também fazer para complementar, isso eu vou falar no próximo vídeo, é utilizar a transação swing. A transação swing você vai conseguir colocar esses objetos, colocar os campos, né, e os valores dos campos e executar a swing, e a partir disso você consegue identificar os perfis que têm esses objetos e valores para que você consiga também reportar, por exemplo, no ticket, e essa informação vai ficar mais pronta para a pessoa que fez a solicitação. No entanto, é uma atividade um pouco mais complexa e criteriosa, dependendo da regra de negócio de cada cliente, mas compreenda que a Stout Trace vai te ajudar aí, de certa forma, trazer pelo menos um resultado inicial aí para essa falta de autorização para um determinado usuário. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a transação swing, que ela vai ser muito útil para ti, no sentido de fazer uma busca, por exemplo, não só de um perfil, de uma role, com base nos objetos faltantes de um usuário, mas também tem outras funcionalidades que vão te ajudar aí na sua gestão da parte aí de segurança da informação. Até o próximo vídeo.